Oi, Iva Viva, meu nome é Tânia, eu sou membro já há 10 anos dessa comunidade maravilhosa e eu queria te motivar a perseverar na fé. O pastor Renan me perguntou como é que eu estava fazendo para enfrentar essa pandemia do Covid-19 ali no pronto-socorro, nos meus atendimentos, para eu dar um testemunho. E o meu testemunho é a fé que eu tenho em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tudo coopera para o nosso bem e que Deus tem um propósito em tudo isso. Então, é o que me mantém firme, é o que me mantém forte, é o que me motiva a sair todos os dias para estar dando o meu melhor, sendo sal e luz no mundo. É assim que eu procuro fazer. É difícil, dá medo. Eu tenho insegurança. Mas é nessas horas que eu inundo meu pensamento com tudo que é do reino, com tudo que é do Senhor, com tudo que Ele me ensinou nesses anos de caminhada junto. E o que eu posso deixar de mensagem, motivação, exortação para todo mundo é que siga na fé, na certeza e na confiança que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus Pai, cuidador, amoroso, um Deus que não desampara. Então, se a gente está atravessando um momento de treva, é porque é necessário. Com certeza sairemos melhor, mais fortalecidos e mais parecidos com Jesus. Fiquem com Deus e que o nosso Senhor nos proteja, nos ampare e nos dê sabedoria na jornada. Para mim tem sido muito difícil, eu tenho passado algumas noites acordado, preocupado, ansioso, mas eu creio que Deus tem trabalhado em nossas vidas e Deus vai transformar tudo isso em bênção. E mesmo passando por essas dificuldades de sono, de trabalho, que clientes desmarcaram de repente, a prefeitura impediu de nós trabalharmos, a gente sabe que é para um bem comum, mas a gente tem convicção de que Deus tem um propósito muito grande para as nossas vidas. A gente tem orado mais, a gente tem estado mais junto em família e cada vez mais buscando a presença do Senhor. Amém. Se a sexta-feira foi um dia difícil para Jesus, o sábado deve ter sido um dia difícil para os discípulos, né? Interessante porque os evangelhos simplesmente silenciam no sábado. Eles não falam nada. Eles vão da sexta-feira, a morte, o sepultamento, José de Arimateia e Nicodemos preparando o corpo, levando para o sepulcro, rolando a pedra, e a artimanha ali dos guardas para guardarem o sepulcro, com medo dos discípulos roubarem o corpo para darem a ideia de que Jesus tinha ressuscitado, porque tinham ouvido isso. E assim termina aquele dia, né? Marcos tinha dividido, né, essas cenas da sexta-feira em 3 partes de 3 horas cada uma, né? Então, você falou que ao meio-dia, o dia se converteu em trevas, em noite, né? E isso foi até às 3 horas da tarde. A natureza se manifestou, né, de uma forma muito forte, muito visível, né? E com essas cenas da sexta-feira, a narrativa se encerra ali, né? E o sábado é dito que era um sábado muito especial para os judeus, né? Porque, coincidentemente, naquele ano, o sábado, que era o Shabá dos judeus, caía também com a data da Páscoa, né? Então, era duplamente especial para o judeu, porque além de ser o dia reservado, o sábado, caía também a data da Páscoa. E para os judeus, a Páscoa era uma celebração, era uma festa de vitória, de libertação. A Páscoa para eles significava que Deus tinha vindo até a história lá no Egito, descido porque ouviu o clamor do povo. Você falou dessas circunstâncias difíceis que o povo estava vivendo naquele contexto, na Judéia, mas tudo isso remete a gente também lá para o Êxodo, né? Onde o povo também vivia lá dentro da terra do Egito, a realidade da escravidão, de ser dominado por um povo e as imposições dos escravizadores eram cada vez mais intensas, cada vez mais fortes, esperando do povo a produção dos tijolos e aumentava a opressão.
De modo que Deus desce, Deus vê o sofrimento do seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo e desce para libertar o seu povo da terra da escravidão. Essa era a Páscoa para eles. Era uma festa onde Deus manifestou no meio deles a sua glória e, ao manifestar a sua glória, mostrou os seus sinais, as suas maravilhas e a forma como ele poderosamente liberta, quebra o jugo do pescoço do povo e liberta-os da terra da escravidão. Era isso que os discípulos provavelmente queriam estar celebrando com Jesus naquele sábado. Mas a sexta-feira mudou essa realidade. Fez com que aquele sábado fosse tremendamente tenebroso. Parece que tudo aquilo que veio da sexta-feira foi para dentro dos discípulos no sábado, né? Jesus bradando na cruz: Pai, por que me abandonaste? Né? O lamento, a angústia de Jesus parece que agora foi para dentro dos discípulos. As trevas do dia também obscureceu a fé daqueles discípulos e as certezas que eles tinham, né? Quando a gente pega as narrativas dos discípulos indo embora de Jerusalém em direção a Emaús, aqueles 2 discípulos, você vê o desespero, né? Não existia mais esperança, o chão foi tirado debaixo dos seus pés. E o sábado é marcado então por essa... Ao invés de ser uma festa de celebração, ao invés de ser para os discípulos o dia de recordar a mão poderosa de Deus que havia tirado eles da terra do Egito, se tornou um dia de lamento, um dia de angústia. Interessante que Salmo 94, Salmo 115, descer à sepultura é sinônimo de descer ao silêncio. O silêncio significa, nesses 2 salmos, estar na sepultura, onde a vida saiu, não existe mais a realidade e nós estamos em um absoluto silêncio, né? E o interessante é que na pergunta de Jesus na cruz, não há uma resposta da parte do Pai. É um porquê me abandonaste, como se fosse uma pergunta retórica, ele não tem nenhuma resposta. Deus não oferece para o Filho ali nenhuma resposta. Os discípulos ali não têm nenhuma resposta. O sábado é o dia do silêncio. O sábado se torna para eles o dia em que eles viram todas as certezas, todas as convicções, toda a esperança que eles tinham de que Jesus fosse o Messias cair completamente por terra e viviam a realidade de uma incerteza. E essa era a realidade de um sábado. E nós somos o tempo todo confrontados com a realidade do silêncio. E é interessante também que essa expressão de Jesus, Pai, por que me abandonaste? É recitar de Jesus, porque parece que estava muito vivo na mente de Jesus, e certamente isso estava vivo na cabeça daqueles judeus que o seguiam, que era o Salmo 22. O Salmo 22 é um típico salmo de lamento. O Salmo 22 ele é o salmo da angústia, é o salmo do sofrimento, né? Onde ao tempo todo, ao longo daquele salmo dito, né, por que me abandonaste? Todo mundo zomba de mim, todo mundo ri de mim, sortes são tiradas pelas minhas vestes e assim por diante. E aquele era o salmo do sofrimento, o salmo do silêncio, quando nós dizemos para Deus e parece que da parte de Deus não vem nenhuma resposta para nós. E a gente precisa aprender com isso, a gente precisa aprender com o valor do silêncio, né? Você falou, né? Existem diversas respostas sendo dadas por aí e respostas antagônicas. Existem diversas vozes querendo dizer para nós o que vai ser, o que não vai ser, criando cenários, destruindo outros. Só que às vezes tudo o que a gente precisa nesse momento é viver a realidade do sábado. E a realidade do sábado é a realidade da angústia, é a realidade do silêncio. É perceber que, embora todas as coisas estejam silenciosas, Deus não deixou de agir. Deus não perdeu a mão da história. Deus não perdeu o controle. Deus não deixou de ser soberano, né? E o Salmo 22 é um salmo de angústia, mas que termina com a esperança. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a história desse Deus, é que a angústia nunca é a palavra final. Que o desespero nunca tem a palavra final, que a morte não tem a palavra final. E é o Deus que está na história, transformando morte em vida, mal em bem. A nossa injustiça, de modo que Ele envia o justo para morrer pelos injustos, para que a justiça prevalecesse. Ele vem para este contexto,
onde para o coração dos discípulos naquele sábado era a tragédia. O dia da libertação virou o dia da maior tragédia que eles experimentaram. Só que o domingo estava por vir, né? E assim como o Salmo 22 termina com esperança, embora os discípulos não pudessem enxergar aquela esperança no sábado, Deus iria trazer essa esperança, né? A sepultura, ela cumpriu o sábado, né? Ela se Exato. cala. Exato. Interessante você estar falando, eu estava pensando o seguinte, né? Começa na sexta-feira com a desgraça, com a perda, com a invasão do inesperado, né? Da consequência do pecado. O passo seguinte é o silêncio, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer agora? As vozes são antagônicas, mas a gente continua não tendo a resposta verdadeira. Então a gente parece que a verdade continua silenciosa, né? Mas eu gostei muito, Israel. Me encheu de esperança, entendendo que o final do Salmo é: o Senhor continua aí. Ele vem. Legal. E daquele silêncio, ele vai romper o silêncio. Né? Ele vai romper o silêncio. E se descer para a sepultura era ir para o silêncio, ele vai romper o silêncio trazendo da sepultura o seu filho. Amém. Trazendo da morte para a vida. Hoje é sábado. Hoje é sábado. O domingo vem aí. O domingo vem aí. Amanhã é domingo e nós teremos a nossa celebração especial de Páscoa às 17 horas. Eu quero convidar você para que assista esse momento, juntamente com o seu pequeno grupo ou com aquela pessoa que você deseja partilhar essa celebração da ressurreição. Não faça isso sozinho. Participe desse momento, celebre este momento com mais alguém. Vamos juntos, como igreja, celebrar a ressurreição de Jesus. Amanhã, às 17 horas.